vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, eu não gosto particularmente de ver os meus vídeos antigos e, na verdade, eu não vi esse vídeo. Porém, eu tava de olho aí no canal, vi que a gente tá chegando a 100 vídeos e eu vi um vídeo, né, a capa de um vídeo, que é minha primeira desilusão amorosa, sei lá, e eu vi que eu fiz um clickbait, porque aquilo ali com certeza não foi minha primeira desilusão amorosa. Com certeza aquela não foi a primeira e nem a última, eu nem sei do que o vídeo se trata, não sei de qual história, não sei de qual pessoa, porque eu não gosto de assistir meus vídeos antigos. Eu não apago os vídeos porque já tem visualização e tem gente que gosta de alguns vídeos que eu não suporto assistir. Na verdade, eu edito os vídeos, eu nunca mais assisto. Mas justamente por a gente estar chegando nos 100 vídeos, eu vou mudar um pouquinho a vibe do canal, trazer uns novos quadros. Mas eu vou permanecer com a essência do meu canal, onde eu trago experiências minhas e tento transformar em um vídeo para que eu possa ajudar outras pessoas. Então, nesse vídeo, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu, acho que tem um ano, onde eu realmente tive uma desilusão amorosa, onde eu realmente tive um relacionamento pra gente chamar de desilusão. Não foi um relacionamento tão maduro, não foi um relacionamento duradouro, não, muito pelo contrário, foi uma coisa bem curta. Mas, né, eu, Maria Eduarda, sagitariana que sou, ao mesmo tempo que sou super desapegada, sou muito intensa. Mas enfim, hoje eu vou falar pra vocês a péssima experiência do meu namoro e vou contar pra que vocês tirem algo de lição desse vídeo. O que? Não sei. Como já falei, mas é importante reforçar, meu gosto pra homem é uma coisa terrível, que precisa ser estudada. Problemas com o pai me deram resultados. Péssimo gosto pra homem. É uma história que, tipo, super passou, já superei. Tipo, hoje eu olho assim e falo o que eu tinha na cabeça. Então, justamente, eu acho que chegou o momento de contar no meu canal, pra que essa péssima experiência sirva de aprendizado pra alguém. Acho que um ponto super importante de ressaltar, eu não tenho um bom gosto para pessoas, né, infelizmente. Então, assim, é sempre um pior que o outro. Quando eu falo assim, mas esse daqui é mais bonitinho, mas não presta. É sempre assim. Falo muito que meninas têm problemas com o pai, problema com o pai ausente, tem muitos problemas em relacionamento. Eu acho que eu sou a experiência viva que o estudo justamente foi da minha vida. Quando eu voltei a gravar vídeos pro YouTube, eu gravei um vídeo onde eu falei muito sobre os impactos da ansiedade e da depressão na minha vida. E digamos que eu comecei um pouco a estudar a minha própria mente, sabe? Tipo, desenvolver métodos e observar coisas que eu fazia que não eram saudáveis pra minha vida. E nesse processo de autoconhecimento, eu descobri um padrão meu, que é inclusive horrível, mas eu descobri que eu fazia isso e eu fiquei, meu Deus, minha cabeça vai explodir, porque é muito absurdo, mas eu fazia isso sem perceber. Enfim, quando eu perco algo ou alguém na minha vida, que tem uma vida, tá? Então eu falo de animais, falo de seres humanos. Eu entro num estado muito vulnerável. Não só eu, mas como todo mundo que passa pelo processo do luto. Porém, eu percebi que sempre coincide de entrar alguém na minha vida e eu ter uma relação super intensa com aquela pessoa, me apegar super na outra pessoa, me preocupar super com aquela pessoa, como se eu quisesse me ocupar de certa forma e não prestar tanta atenção nos meus sentimentos, não viver tanto aquele luto. Então acaba que eu me apego muito mais em outras pessoas que chegaram naquele momento da minha vida. E assim, eu crio uma dependência emocional. Eu acabo entrando super de cabeça nesse novo relacionamento e não precisa ser necessariamente um relacionamento amoroso. Já aconteceu também em relacionamentos de amizade. E eu acabo desenvolvendo sempre uma dependência emocional naquele ser, até eu reparar que eu estou com uma dependência emocional já muito tarde. Na verdade, eu só reparo isso quando eu vejo os impactos de quando a pessoa sai da minha vida e que me destrói. E aí eu reparo que eu estava com uma dependência emocional ali. E eu demorei muito tempo pra reparar isso. Eu não reparei isso com terapia, eu reparei isso sozinha. E assim, eu fiquei chocada. Tem meses eu acho que eu descobri isso e eu fiquei, meu Deus. Eu já cheguei a pensar que se eu tivesse reparado esse padrão, eu teria evitado muitas decepções. Mas eu acho que eu só repararia nesse padrão se eu tivesse tido essas decepções. Então, de certa forma, tenho que agradecer as decepções, enfim, não sei. Essa descoberta toda que eu contei pra vocês agora que eu fiz sobre mim mesma, eu só descobri muito tempo depois da história que eu vou contar agora. Ou seja, a história se repetiu novamente e talvez foi por conta dessa relação que eu reparei todo esse padrão. Como eu já falei, eu já tive algumas perdas, mas no ano de 2022, em maio de 2022, eu perdi meu pai. E você perder um pai, uma mãe, é como se arrancasse um pedaço de você. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque é algo muito pessoal meu, mas eu não tive nem a notícia que meu pai morreu, pra vocês terem noção. Pra mim foi realmente a sensação que arrancasse algo de mim. Eu senti a morte dele, não chegaram pra mim e contaram que meu pai morreu. Quando eu senti a certeza que ele tinha morrido, eu tava na escola, eu estudava no período noturno. Aqui eu pareço ser uma pessoa super sociável, mas na escola eu não era. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho poucos amigos, e esses amigos são os meus amigos de verdade. E ainda era, tipo, maio, tipo, as aulas tinham começado em fevereiro, eu tinha trocado, eu era da manhã, eu fui pra noite, eu trabalhava. Então assim, eu conhecia um grupinho de 4 pessoas e praticamente ninguém que eu era um pouco próxima tava nesse dia. Novamente eu vou entrar muito no mérito, mas
digamos que eu tive toda a reação pior ali na escola. E muitas pessoas viram, né? Foi um momento ali onde eu tava super vulnerável, ficaram com dó e também não entendiam muito a situação. Eu não tinha muitas pessoas que estavam ali que me conheciam e que sabiam o que estava acontecendo. Então na minha sala eu falava com umas 3 pessoas e eu tive toda essa reação ali que gerou um caos aquele dia. Obviamente, foi muito forte. Mas muitas pessoas me viram naquele estado muito vulnerável e gente que ficou, obviamente, com dó, porque, né, depois entendeu a situação que meu pai tinha falecido. E aí, pessoas que quiseram conversar comigo e queriam também entender como que eu sabia, sendo que ninguém tinha me contado, entendeu? Foi um rolê. Aí eu fiquei um tempo afastada da escola, quando eu voltei, foi aquele baque, as pessoas foram conversar comigo e eu fui, tipo, explicar. Digamos que meio que trocou um pouquinho o meu ciclo ali, né, de amizade. Não vou dizer amizade porque eu não tenho contato com mais ninguém, tipo, mas amizadezinha de escola trocou. Então eu tinha umas pessoas que eu conversava antes do ocorrido e acabou que eu e essas pessoas a gente nunca teve muitas trocas assim, nunca foram mentalidades muito parecidas, não que eu tivesse muito com a outra galera, mas a afinidade rolou mais com as outras pessoas. E eu acabei me aproximando muito de alguns meninos, mas em específico ficou eu e mais 2 meninos. E um desses meninos se tornou meu melhor amigo com o passar do tempo, que foi a pessoa que me fez ter dependência emocional. Não foi a intenção, mas foi o que rolou. Era tipo assim, 24 horas conversando, eu mandava 1000 áudios pra ele, porque tudo que eu gosto de falar em vídeo, eu falo pros meus amigos. Meus amigos não aguentam ouvir meus áudios, mas eu adoro mandar áudio. Mas ao mesmo tempo eu não gosto de mandar mensagem, então se eu mando mensagem pra você, você é importante pra mim. E a gente foi criando essa relação, sempre as pessoas falavam, nossa, vocês fazem um casal bonito. Eu, não, credo, não. E eu tinha essa mentalidade. E a gente realmente desenvolveu uma amizade muito bonita entre nós 3, mas principalmente eu e essa pessoa. A gente teve muita troca, ele confiava muito em mim, ele também era uma pessoa mais fechada, então a gente se aproximou muito, porque quando eu gosto da pessoa, eu realmente, tipo, faço de tudo por ela. Como eu falei, eu sou muito intensa. Existe uma conexão muito bonita. Às vezes ele não precisava falar pra mim que ele estava mal, mas eu percebia e eu ia lá super dar um apoio. Antes de tudo ocorrer, a gente tinha uma amizade muito bonita. Inclusive, é por isso que eu sofri tanto depois. Ele passou ano novo na minha casa, tipo, com a minha mãe super queria que a gente namorasse. Eu, não, credo, não. Eu realmente não via ele com outros olhos a não ser amizade, então meu pensamento era real esse, tipo, não vai rolar, parem de me irritar. Eu odeio o fato de eu ter facilidade em fazer amizade com meninos, porque sempre tem algum palhaço falando, nossa, vocês seriam um casal muito bonito. E isso me irrita demais, porque coisa que eu realmente não tenho maldade nenhuma, a pessoa não tem maldade nenhuma, e aí fica nesse fuzuê, e é chato pra caramba, um clima do caramba que é chato pra porra. Sempre tinha alguém que falava isso da gente formar um casal bonito, mas a gente nunca se enxergou dessa maneira. Pelo menos eu posso falar por mim, nunca enxerguei ele dessa maneira e ele dizia que também não até determinado momento. Enfim, aí foram meses de uma amizade muito bonita, e aí no início do ano passado eu conheci uma pessoa, ele já sabia dessa pessoa, e aí um dia eu saí com este ser humano e no outro dia eu fui lá e contei pra ele como tinha sido, não sei o que. E eu vi uma expressão diferente dele que eu nunca tinha visto. Eu não sei explicar se foi uma expressão de raiva, o que foi, mas não foi uma expressão legal e eu fiquei até mal de ter contado pra ele. Imagina você indo contar uma coisa super empolgada pra alguém e a pessoa, tipo, te olhar assim. Foi tipo isso. Não foi com essa cara, foi pior. Mas eu fiquei super chateada. Aí eu já reparei algo diferente. E eu sei que eu ainda fiquei com aquela outra pessoa porque eu não tinha sentimentos por esse meu amigo, mas eu tinha essa dependência emocional, né? Então, assim, eu não tinha sentimentos amorosos, mas era 24 horas conversando. Era sempre uma necessidade de estar com ele, mas não era algo amoroso. Essa outra pessoa também não era flor que se cheire, né? Homens não são flor que se cheire. Eu sei que eu ainda, tipo, tinha uma troca com aquela outra pessoa, enquanto este meu amigo foi percebendo que estava gostando de mim. Eu não lembro muito a ordem dos passos, não foi tudo, tipo, muito corrido, foi questão de meses até. Mas eu sei que em algum momento ele foi e confessou que gostava de mim. Eu lembro que eu fiquei numa confusão do caramba, porque é coisa de ter muitas possibilidades, eu sou ansiosa, então, assim, minha cabeça virou de cabeça pra baixo. E aí eu também comecei a confundir as coisas que eu sentia, porque eu tinha uma necessidade muito grande de estar com desse meu amigo, de estar abraçando ele, disso e aquilo, de querer estar perto mesmo. Mas era só dependência emocional, não era coisas amorosas. E quando eu percebi, ou quando ele falou, eu não lembro muito como que foi, mas que ele gostava de mim, eu sentia que eu precisava estar com ele, porque se eu não gostasse dele, ele ia se afastar e eu ia perder meu amigo. E aí, né, dependência emocional gritando. Essa outra pessoa também não tinha muitas coisas a ver, ele gostava muito de farra, eu não. Então, assim, era uma pessoa que também atacava a minha ansiedade pra caramba. Então, não rolou muito. E aí, acabou ali. Né, a gente meio que cortou um pouco os laços. Agora que a gente tá andando pra frente, na parte amorosa da história, a gente só vai andar pra trás, que o negócio só vai ficar ruim. Não contei uma coisa pra vocês que é um pouco relevante aqui na história, mas antes, quando toda a história do meu pai aconteceu, nós estudávamos na mesma sala. Eu, ele e esse outro amigo nosso. Quando virou o ano,
trocou uma galera de sala. Eu sei que ficou eu e esse outro amigo nosso na mesma sala e ele foi pra outra. Parece uma coisa super besta agora? Parece, mas não é. Quando trocou as salas, eu fiquei um pouco nervosa, porque as coisas saíram um pouco do meu controle. Ninguém mais vai se falar, nosso grupinho vai se destruir. E realmente foi uma coisa que aconteceu com o passar do tempo, mas porque não eram amizades, né, muito fortes, não eram laços muito consolidados. Então, isso aconteceu no natural, mas a Maria Eduarda daquela época, que era super dependente ali das pessoas, surtou legal. E aí tinha uma dita cuja que estava nessa mesma sala dele e que grudou assim nele de um jeito. E eu já olhei pra ela e falei, não gosto dela. Eu tenho esse roxinho, mas eu sou uma pessoa muito ciumenta. E quando eu cismo com uma pessoa e eu falo assim, não gosto desse ser humano, se preocupe. Eu e algumas amigas chamávamos ela carinhosamente de água de salsicha. Mas digamos que eu sempre fui cismada com aquela menina. E como ela foi se aproximando cada vez mais dele, aquilo foi me incomodando. E eu comecei a falar, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a achar que eu tava gostando dele também. Mas eu nunca olhei pra ela com um olhar de tipo, ela quer ficar com ele ou algo só assim. Eu vi um pouquinho de maldade também naquele ser humano, não curtia muito ela. Mas homem, né, como ele utilizava um pouco da situação também, né? Aí falava que não tinha nada, que eu era doida, mas sempre tava ali próxima a ela. Mas enfim, essa menina é importante, mas só um pouquinho mais pra frente da história. Agora, no momento, não. Mas digamos que as coisas nunca foram muito saudáveis entre a gente quando foi entrar nesse sentido amoroso. Por quê? Eu realmente não tinha vontade nenhuma de beijar ele, não tinha nada disso. Eu só gostava muito dele, mas o meu gostar dele era realmente amizade. Só que ele não gostava de mim assim. E aí ele colocou na cabeça dele que ele ia me beijar. E aí, eu comecei a fugir dele. Bem saudável, né? Bem quinta série. Eu lembro que a gente sempre se encontrava, como não éramos mais da mesma sala, a gente sempre se encontrava no intervalo. E nesse dia eu não desci pro intervalo, eu fugi dele em todas as ocasiões possíveis. Aí teve um momento que eu fui no banheiro, ele me encontrou e eu fiquei, minhas amigas que estavam nesse momento e que se tornaram minhas amigas de verdade, elas lembram da minha expressão até hoje, porque eu fiquei, assim, quando a gente voltou pra sala. Eu realmente não esperava por aquilo. E não queria aquilo. E aí eu sei que teve um evento onde eu fui e que eu tinha marcado de encontrar alguns amigos lá. Mas os meus amigos não tinham chego ainda. Aí eu chego no ambiente, a primeira pessoa que eu vejo é o ser humano. E aí eu tô tão no pique de fugir, eu falei, eu vou lá encontrar meus amigos. Não tinha ninguém me esperando. Mas eu fui assistir o show sozinha, porque eu não queria ficar perto da pessoa, porque eu sabia que em algum momento a pessoa ia tentar algo. Era tipo o show do Baco e show do Blues, galera. Eu não ia estragar o dia do show do Baco na minha vida por conta de qualquer ser humano. Então eu fui lá, assisti meu show e vivi minha vida. E aí depois meus amigos chegaram, tudo, eu comentei da situação. Eu falei, você quer que a gente leve pra cá? A pessoa tava me ligando, porque como ele tinha essa amizade já, ele tinha um contato da minha mãe. Minha mãe me falou pra ele me levar pra casa. Como minha mãe sempre apoiou muito, porque Deus, eu sei que ele tava me procurando e ele ficou lá e me levou pra casa. E assim, foi um silêncio ensurdecedor depois, porque a gente no caminho eu não tava afim, porque eu sabia que a qualquer momento algo poderia acontecer. Eu tava assim... Eu tava em pânico, gente. A palavra é essa, pânico. Meus divertidamente, eles estavam assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer aqui? Eu lembro que no caminho, eu tava tentando de toda forma tirar eles de perto de mim. Eu tava assim, pena que tá tarde, né? Daqui a pouco você tem que pegar o ônibus pra ir pra sua casa. Aí eu falei, a gente desce, pega a Lua, que é minha cachorra. Falei, assim, aí eu te levo no ponto. Umas coisas assim. Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu sei que eu tava querendo que ele vazasse. Porque eu não tava confortável com aquilo, não era algo, nossa, eu queria muito. Não, eu não queria, eu tava fugindo. E aí quando a gente chegou na minha casa, não tinha rolado nada ainda. E aí minha mãe foi e falou pra pedir comida, esfirra, sei lá, mandou pedir alguma coisa. E aí eu fiquei enrolando, eu fingi que não ouvi, porque eu não queria que ele ficasse. Eu sabia que se minha mãe pedisse alguma coisa, ele ia ficar, e ele ficando, a gente ia conversar e alguma coisa ia acontecer. Eu não queria aquilo, eu queria que ele fosse embora para a casa dele, que não que ele dormisse na minha casa. Adivinha? Minha mãe brigou de novo comigo e falou, pede o negócio. E aí eu tive que pedir. Ninguém reparou na minha expressão, que eu não estava confortável com aquilo. E aí quando chegou, a gente foi buscar, e aí um clima do caramba, não tava nada confortável. Aí, enfim, a gente conversou com a minha mãe, só que aí depois a gente foi pro meu quarto. E a gente ficou conversando. Eu lembro de ter ficado umas 2 horas convencendo ele de que eu não era uma boa pessoa pra ele se envolver. E mesmo assim ele me beijou depois disso. Eu avisei. Desde aí eu avisei, que eu já não era muito boa da cabeça. Mas a pessoa insistiu e aí rolou. Foi tudo muito tóxico, gente. Parando pra pensar agora que eu tô relembrando as cenas na minha cabeça. Eu lembro que no outro dia ele já tava, com uma vibe como se eu fosse namorada dele. Porque, era um evento de 2 dias. Eu ia pro show, eu ia de short, não sei o que, ele já vai, querer dar opinião. E falando já, que eu era namorada dele, eu falei, não sei não. E a gente foi ficando, e aí, eu comecei a achar que eu também estava gostando, né? Mas hoje analisando friamente,
Eu vejo que eu era muito mais a parte da dependência emocional mesmo. Se eu podia ter ele de alguma maneira e essa maneira era ficando com ele, eu fiquei. A gente meio que misturou um pouquinho um grupo de amigos e aí eu me aproximei mais de outras pessoas ali do grupinho dele e a gente começou a sair mais junto, enfim, nos tornamos um casal. E aí, até a maneira, tipo, do dia que a gente começou a namorar, que eu não contei de quando foi esse dia, eu sempre falava que eu não namorava porque eu não tinha sido pedido em namoro. Aí ele pedia, eu falava que não. Teve um dia que eu falei que sim, e aí contou daquele dia. Na verdade, eu não sei se ele chegou a pedir depois e eu falei que tava, ou eu só comecei a agir como se, quando ele falava que eu era a namorada dele, tipo, sim, sou. Mas a gente começou a usar aliança também, um dia que a gente foi no cinema no shopping, com os amigos, e a gente comprou aliança, e aí foi isso. Pra mim era daquele dia, eu não sei como que foi os cálculos. Mas enfim, lembra o fato de tudo que nos aproximou? Eu ainda estava muito mal, né, da ansiedade, da depressão, foi quando eu caí ali no fundo do poço. Quando eu caí, eu ainda namorava com ele. Eu sou uma pessoa que eu me isolo, né, quando eu não tô bem, eu prefiro ficar quieta na minha, tipo, me deixa quieta, eu quero chorar, eu quero ficar na minha cama, não quero contato com o ser humano. Mas aí, ele me deu esse tempo, ele respeitou o meu tempo, mas... Lembra de Itacuja? Então, ele se aproximou super da de Itacuja nesse período. Eu sou um bandista, de terça-feira eu não ia pra escola, tipo... Eu ia a cada 15 dias, tipo, eu ia uma terça sim, uma terça não. Eu ia pro centro, né? E eu descobri que quando eu ia pro centro, ali ficava com essa menina. Não ficava de ficar, né? Ficar. Mas, quando a gente começou a namorar, como ela era uma pessoa que me incomodava, ele falou pra mim que tinha conversado com ela, e os amigos dele também falaram. Não, ele conversou, tipo, falou pra ela se afastar e tal, porque ela era uma pessoa que me fazia mal. E eu sou super insegura, né? Então, qualquer possibilidade que tiver ali, né, que me deixe insegura, eu vou ficar desconfortável. Então, eu acreditei nele, que ele tinha cortado relações e que não falava com ela. E aí, eu descobri que nessas terças-feiras ele ia embora com ela, tipo, embora assim que eu falo, gente, tipo, ele descia a rua com ela, mas ir embora com ela. Se você não fala com a pessoa, você não fala com a pessoa. Isso é falar. Enfim, eu tava sendo meio que enganada ali, de certa forma. E aí, nesse período que eu fiquei mal, eles se aproximaram. Até onde eu sei, até onde todos me falam, eu não fui corna. Mas pra mim também foi, de certa forma, uma traição, porque eu fui, de certa forma, enganada. Porque a pessoa falava pra mim que não tinha troca nenhuma com aquele ser. E, na verdade, tinha. Estavam super amiguinhos. E eu ouvi muitos absurdos. Eu tava distante porque eu não tava bem. Nesse período que eu me afastei também, eu tava percebendo que eu não queria muito ele, que eu nunca quis muito, né? Eu fui entendendo um pouco mais as coisas que estavam acontecendo e vi que eu queria estar sozinha, que eu não queria estar em relacionamento nenhum. Ele super próximo dela, não fazendo ideia disso. Então quando eu descobri, né, porque foi assim, eu me afastei, eu acho que eu também fui imatura de certa forma. Acho não, eu fui sim imatura porque eu tinha certeza que eu já não queria estar mais com ele. Mas eu não tinha coragem pra chegar e falar, né? A gente também não foi, tipo, só trevas, também a gente teve momentinhos felizes. Mas, em geral, analisando friamente, não foi tanto. Quando eu estava mal e que eu já sabia que eu não queria mais aquilo pra minha vida, eu já estava distante por conta dos meus problemas internos além dele. Porém, eu não tinha coragem de chegar e falar pra ele, porque ele aparentava gostar muito de mim, então eu tinha dó. A palavra é essa. Horrível falar isso, mas é a verdade. Depois nós descobrimos que a pessoa não tinha um pingo de dó de mim. Mas eu também fui super maltratada por alguns amigos dele. Entendo que os amigos estavam vendo o lado dele, assim como os meus amigos estavam vendo o meu lado. Então tava todo mundo me incentivando a terminar. Porque eu não tava feliz, gente. Eu não tava feliz com a minha vida. Eu não... Quem dirá com um relacionamento, e um relacionamento como era um relacionamento. Então, assim, precisava acabar com aquilo. Mas eu não tinha coragem. Então eu fui bem imatura também. Depois que eu descobri as outras coisas, eu fiquei assim um pouco revoltadíssima. Porque enquanto eu estava mal da depressão, a pessoa estava consolando outra pessoa. E aí eu tive que ouvir grandes absurdos também. Aí, enfim, eu sei que teve um dia que eu chamei ele pra ir na minha casa e eu terminei com ele. E aí foi um chororô de um lado, chororô do outro. E aí disse que ia ser meu amigo e não sei o que não queria me perder e várias coisas. E que eu era muito importante na vida dele. E aí depois eu descobri o quão importante eu era. E eu sei que a gente terminou, tipo, num dia. Eu não sei se foi num dia depois ou 2 dias depois. Essa pessoa que, né, eu disse que eu nunca gostei, que eu sempre tive insegurança, estava, tipo, na sala de frente a dele. E aí eu passei, eu sempre chegava atrasada. Mal, então, com a situação que estava, porque eu estava me sentindo um monstro de ter terminado com ele. Eu vi que a pessoa tava, a menina, estava assim, sentada na mesa em cima dele, né, tipo, ele tava com a carteira assim, ele sentado na cadeira, e ela na mesa, tipo, com as pernas toda aberta, assim. E aí eu vi aquela cena, mas não falava com ela, que intimidade que é essa que cria em 2 dias? E aí eu, tipo, fiquei meio incomodada com aquela situação, eu sei que eu fiquei mal, né, tipo, porque eu falei, algo de errado não está certo. E aí foi quando eu fui descobrindo as coisas, que estavam super próximos, e aí a gente
causou mais um pouco na vida do outro depois de terminar. Foi um rolê muito louco. E ele realmente começou a ficar, tipo, super abraçado com ela, colado com ela, assim, na minha frente. E aí teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade por conta disso, porque eu sou super paranoica. Então, assim, se eu estava vendo aquilo, imagina quando eu não estava vendo. E teve um dia que eu passei, assim, tipo, a milhão, e minha amiga foi atrás de mim, porque eu estava passando mal. E aí o ser humano também foi atrás de mim, puxou pelo braço, e aí conversou comigo. Eu sei que ele, várias vezes eu ouvi vários absurdos. Aí vocês vão falar, você está super errada, porque você terminou com ele, você não tem que opinar em nada. Tudo bem, mas ele estava falando que ele queria manter uma amizade comigo, que ele queria manter relações comigo. Então, assim, que ele gostava realmente de mim, que mesmo que eu não quisesse ele estar junto, ele queria a minha amizade e me queria por perto. Só que eu não tinha como ficar perto dele com aquela pessoa. E foi uma situação que foi me deixando mal, porque, tipo assim, ele falava que me queria por perto, que gostava de mim, não sei o quê, só que as atitudes dele eram totalmente contrárias. Eu achei que numa dessas ele usou uma desculpa que eu nunca vou esquecer, que pra mim foi, tipo, sério? Ele praticamente disse que, como eu tinha ansiedade e depressão, eu tinha que entender totalmente que ele tava só ajudando aquela pessoa. E aí, pra mim, doeu. Porque ele realmente usou, assim, tipo, o meu ponto mais fraco de todos pra se defender, sabe? Eu não gostei daquilo, foi, tipo, um negócio absurdo. E ainda ficou essa situação um pouco tóxica ainda por um tempo. Mas, enfim, ouvi diversos absurdos. Querendo ou não, minha intuição estava certa desde o início, quando a gente não tinha nada, que eu sabia que aquela pessoa ia causar na minha vida, realmente causaram. Sofri que nem uma louca, porque eu me culpava pelo que eu tinha feito com ele. Mas doeu muito mais porque, assim, obviamente eu achei que eu fui corna, que coisas aconteceram ali. Mas me doeu muito mais a postura dele, porque ele, tipo, falava que queria estar comigo e, tipo, esfregava ela assim na minha frente, eu passei muito mal. E depois disso, ficou um clima horrível, porque eu me culpava muito pelo que tinha acontecido, e aí eu criei 1000 paranoias na minha cabeça, eu sofri por tudo aquilo. Nossa, eu fiquei me sentindo um lixo, mas ao mesmo tempo a pessoa era um lixo, e aí, nossa, foi horrível. Enfim, eu tentei resumir bastante a história, ainda cortei algumas partes, porque esse vídeo eu acho que já ficou muito longo. Mas lições que vocês podem tirar desse vídeo: presta atenção nos seus comportamentos e nos seus sentimentos. O time que tá ganhando não se mexe. Se você tem uma amizade boa, não faz a cagada que eu fiz, sabe? Não faz isso, porque isso vai te deixar mal, e às vezes você pode até confundir sentimentos que realmente são sua amizade, só que você vai confundir com outra coisa, porque a outra pessoa tá confundindo com outra coisa. Então presta atenção em você, presta atenção nos seus sentimentos e vê bem o que você tá sentindo perante aquela situação, se você realmente quer. Porque se eu tivesse prestado atenção em todos os meus sinais antes de tudo acontecer, tipo, desde o início, porque eu nunca quis, se a gente for parar pra analisar friamente, eu me coloquei numa situação que com o tempo eu fui gostando dele realmente, os sentimentos realmente se tornaram outros. Mas no início eu não queria nada daquilo, então talvez se eu realmente tivesse mantido aquela coisa, nada ia ter acontecido. Eu teria menos uma decepção amorosa pra contar pra vocês. Mas ele me gerou um vídeo, muito obrigada. Confie nas suas intuições, porque se eu confiasse na minha intuição desde cedo, quando a pessoa me colocava como louca, mas tava com a outra, muitas coisas seriam evitadas também. Mas eu preferia acreditar na minha intuição? Não, eu preferia acreditar em homem. Então eu mereci. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @dudasilva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!